Olá galera, tudo bem? Eu sou o professor Matheus e esse é o canal Bio é Vida. Aqui a biologia é mostrada na sua vida, no seu dia a dia, e é aqui que você vai conhecer um pouco mais da biologia. Inclusive, né, você que quer fazer no vestibular, nós estamos aí. Olha a nossa aulinha de hoje aí, ó. Mutações. Hoje nós vamos falar a respeito de mutações. Galera, vocês sabem o que é uma mutação? Como funciona uma mutação? O que é essa mutação? Vamos entender um pouquinho? Pensa no nome. Mutação é toda e qualquer alteração no código genético. Vamos observar? Mutações. Toda e qualquer alteração no código genético. Galerinha, alterações no código. Alteração no código. Essa alteração, ela sempre foi muito discutida, né? Porque as pessoas sempre pensam em mutação, pensa lá no X-Men. Ah, o X-Men, professor, o X-Men é foda. Não pense no X-Men, galera. As mutações, elas podem acontecer o tempo todo, estão acontecendo agora. Qualquer alteração que aconteça. Dessa forma, elas podem ser tanto benéficas, quanto neutras, quanto prejudiciais. Eu pergunto para vocês o que significa isso. Uma mutação benéfica significa que quando ela acontece no organismo, ela se fixa e ela traz e desenvolve uma característica boa para o indivíduo. Uma mutação neutra é uma mutação que é indiferente. Quando acontece a mutação, o corpo não percebe que ela aconteceu porque ela mantém sempre a mesma condição. Agora, quando ela é prejudicial, ela desenvolve uma característica deletéria, uma característica ruim, que faz com que possa levar o indivíduo à morte. Galera, se eu pensar em mutação em um organismo pontual, a gente desconsidera muitas das coisas, porque eu não posso analisar uma mutação benéfica em um organismo. Eu tenho que analisar uma mutação benéfica numa população. Tanto que ao longo da história evolutiva do planeta, as mutações benéficas são sempre muito estudadas por nós. Ok? São elas que permitiram que a gente alcançasse esse nível de desenvolvimento físico e fisiológico que nós temos hoje. Mas todas elas acontecem o tempo inteiro com a gente, ok? Então as mutações, elas acontecem o tempo todo, toda hora, a todo momento. Podem ser boas, ruins ou indiferentes. Ela é uma grande fonte de variabilidade, gente. A palavrinha é essa aqui, ó, variabilidade genética. Todas as variações genéticas que acontecem no organismo, grande parte delas acontece graças às mutações, a essas alterações que vão desenvolver no organismo. Ok? Agora, elas podem ser espontâneas ou induzidas. Mateuzinho, o que quer dizer uma mutação espontânea? Uma mutação espontânea é aquela que acontece casualmente, sem indução nenhuma, sem mudança nenhuma. Nesse momento, a gente está acontecendo mutações espontâneas, aleatórias, que são automaticamente corrigidas. Ou elas podem ser induzidas, ou seja, por ação de agentes externos. Como assim? Radiação, por exemplo, a radiação induz a mutações. Você sabe a consequência dessa radiação? Não. Você sabe a consequência dessa mutação? Não, mas ela é uma mutação chamada induzida. Induziu a uma alteração no seu código genético, ok? Agora, quais são os tipos de mutação que nós conhecemos? Dois tipos básicos, as mutações numéricas e as mutações estruturais. Como elas atuam no nosso corpo? Como elas funcionam? Vamos ver? Primeiramente, as mutações numéricas. Gente, olha o termo, mutação numérica, ou seja, é uma alteração no número de cromossomos de um indivíduo. Elas podem ser, olha lá, ó, alteram o número de cromossomos, ó, número de cromossomos do indivíduo. É isso que ela vai fazer. Elas são também conhecidas, dentre todas, como aneuploidias. O que são as aneuploidias? São alterações pontuais no número de cromossomos. Tanto que dentro das aneuploidias nós vamos ter as seguintes situações. Nós vamos ter as nulissomias, que é quando o indivíduo diploide perde 2 cromossomos. Mateuzinho, como assim indivíduo diploide perde 2 cromossomos? Velho, você tem que pensar assim, quantos cromossomos nós temos? Nós temos 46 cromossomos, 23 do pai, 23 da mãe. Se nós sofrermos uma nulissomia durante o processo de formação, você vai ser formado um indivíduo com 44 cromossomos.
indivíduos com 44 cromossomos dentro da espécie humana. Gente, esse número é da espécie humana, ok? Indivíduos com 44 cromossomos são inviáveis, beleza? Agora, existem as monossomias. Gente, atenção às monossomias. As monossomias, o indivíduo perde um dos cromossomos. Eu citei para vocês aqui, ó, a síndrome de Turner. A síndrome de Turner caracteriza indivíduos diploides que possuem 45 cromossomos. Mas observa uma coisa, ele perdeu um dos cromossomos, que foi o cromossomo sexual. O indivíduo tem 45 cromossomos e um X apenas. Esse é um indivíduo fenotipicamente feminino. Por quê? Ele tem um cromossomo X. Mas, Matheusinho, peraí, me explica essa questão de feminino. Pelo seguinte fato. O que determina o sexo do indivíduo é a presença ou não do cromossomo Y. Tem o Y, macho. Não tem o Y, fêmea. Como ele não tem o Y, ele é uma fêmea. Fenotipicamente é uma mulher, com algumas alterações morfológicas bem significativas. Mas o que caracteriza ele é justamente a perda de um cromossomo. No caso específico da síndrome de Turner, perdeu um dos cromossomos sexuais. Não sabemos se foi o X ou se foi o Y. Foi um deles. Agora, existe a trissomia, muito conhecida por nós. A trissomia é quando o indivíduo ganha um cromossomo. Ao ganhar um cromossomo, ele vai ter um cromossomo a mais. Um exemplo conhecido, a síndrome de Down. Um indivíduo diploide que tem 47 cromossomos, sendo que o cromossomo 21 é o que determina a ocorrência da síndrome de Down. Tanto que a síndrome de Down também é chamada trissomia do 21, porque o indivíduo possui 3 cromossomos 21. Ao invés de um par, ele possui 3, que é o que vai determinar a ocorrência da síndrome de Down. Outro exemplo de síndrome trissomia é a Klinefelter, o indivíduo diploide com um cromossomo a mais. Qual é o cromossomo a mais que o indivíduo vai possuir? É um dos cromossomos sexuais. Ele é XY. Ah, fenotipicamente, Matheusinho, então ele é um homem. Sim, ele é um homem. Por quê? Porque possui cromossomo Y em sua estrutura. Ele tem um cromossomo Y. Daí, a questão fenotípica do sexo masculino. Tanto Down quanto Klinefelter são exemplos de trissomias. Você ainda vai ver a trissomia do 18, a trissomia do 13, que são trissomias muito conhecidas, a trissomia do triplo X, todas elas que vão estar presentes para vocês. Agora, como nós identificamos uma trissomia, uma monossomia, uma nulossomia? Nós fazemos análise do exame de cariótipo. Olha na imagem, o cariótipo mostrado para vocês aqui, ó. Olha, deixa eu apagar todos esses negócios aqui, ó, para a gente observar o cariótipo, ó. Este cariótipo é o cariótipo de uma pessoa. Você observa pares de cromossomos aqui, bonitinhos. Você observa aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, até, e são 46. Só que você vai observar um erro. Aonde está esse erro? Aqui, ó. Perceba que ao invés de nós termos um par, nós temos uma trinca. 1, 2, 3. Em qual cromossomo? No 21. Ou seja, trata-se de uma trissomia do 21. Você analisa problemas numéricos cromossômicos através do exame de cariótipo. Em exames de cariótipos, aparecem alteração no número de cromossomos. Uma pessoa normal teria aqui, ó, um parzinho de cromossomos. A pergunta é, essa pessoa é do sexo masculino ou feminino? Observa aqui, ó, ela tem 2 cromossomos X. É uma pessoa do sexo feminino, beleza? É uma mulher que possui síndrome de Down. É uma mulher que possui síndrome de Down. Ok? Isso aí, tranquilo. Alterações numéricas aneuploidias, beleza? E as alterações estruturais? São aquelas que alteram a estrutura de um cromossomo. Como assim alterar a estrutura de um cromossomo? Elas vão pegar essa estrutura e sofrer mudanças. Observa no esquema os tipos de alteração. Ela pode ser uma alteração do tipo deleção. Olha aqui comigo. O que é uma deleção? Vou mudar essa cor aqui, que essa cor aqui está horrível. Eu vou pegar uma cor aqui amarelinha, que fica mais bonito. Deleção. O que é deleção? Imagine aqui um cromossomo na sequência de genes A, B, C, D, E, F, G, H, onde ocorreu a perda de um segmento. O segmento D foi perdido. Ele sofreu uma deleção de um segmento de DNA. Quando um organismo perde um segmento de DNA, nós chamamos isso de deleção. O segundo ponto é a chamada duplicação. Observe o segmento BC
Depois da mutação, eu tenho 2 segmentos BC. Eu copiei 2 vezes o mesmo segmento, chamado de duplicação. Terceiro tipo, inversão. Olha lá a sequência BCD de elementos do meu cromossomo. Aqui eu tenho DCB. Ao contrário, BCD, DCB. Eu inverti o segmento de cromossomo. Eu inverti essa ação. Essa inversão pode envolver o centrômero ou não. Dê uma olhada na inversão que envolve centrômero ou não. Ok? E a translocação, que consiste, eu vou até tirar minha carinha daqui, ó, na transferência de um segmento de cromossomo para outro, ou a troca de segmento de cromossomo para outro não homólogo. Galera, a translocação é a transferência ou troca de segmento de cromossomo entre cromossomos não homólogos, ok? Porque se for entre cromossomos homólogos, será crossing over. Ok? Nesse caso é uma mutação. Beleza? Isso aí, galera. Então, mutações são qualquer alteração no código genético, elas podem ser numéricas ou estruturais. Dentre as numéricas, nós conhecemos as aneuploidias, que são alterações pontuais no número de cromossomos. As estruturais, nós encontramos a deleção, duplicação, inversão e translocação como exemplos de cromossomos. Revisem essa ação, deem uma olhada, qualquer dúvida, angústia ou reclamação, Bio é Vida, estamos com vocês. Deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal e nos veremos na próxima aula. Beijo para vocês.